Olá a todos, sejam bem-vindos ao Leanway Inside. Aqui no Leanway Inside, nós criamos justamente para oferecer para você uma oportunidade única de aprendizado com especialistas apresentando insights valiosos e práticos que podem ser aplicados em indústria de todos os setores. Aqui o nosso objetivo é proporcionar uma plataforma onde as experiências e conhecimentos dos consultores convidados sejam transmitidos de forma clara e direta. Neste bate-papo que nós vamos ter aqui, vamos conhecer, né, a trajetória dos consultores, vamos explorar juntos os desafios enfrentados e as soluções adotadas ao longo do processo da implementação do Lean System. E hoje o nosso convidado especial é o Eduardo Franco. E o Eduardo Franco, ele tem uma sólida carreira, 29 anos de experiência dedicada à excelência operacional e melhoria contínua. O Eduardo Franco começou sua trajetória em 1995. Ao longo desses anos, sua paixão por processos e gestão o levou a obter o título de Master Black Belt pela Feldberg Dutch Technik da Alemanha em 2002. Além disso, possui o MBA em Gestão Empresarial pelo FGV e também é graduado em Tecnologia de Informação. O Eduardo Franco, ele tem uma carreira diversificada na indústria, porque ele passou por multinacionais das mais variadas segmentos, incluindo automotiva, autopeças, linha branca, alimentício, têxtil, químico, óptico, várias empresas, hein? E sua experiência abrange desde a coordenação de programas Lean Six Sigma até a gestão de processos de inovação, sempre com foco incansável em resultado e eficiência. E a sua expertise, aliada ao perfil hands-on, o tornou uma referência em diversas indústrias, sempre proporcionando soluções criativas e sustentáveis para alcançar o máximo desempenho, transformando os negócios e desenvolvendo pessoas. Eduardo Franco, que prazer ter você aqui no Leanway Inside. Prazer é todo meu, Sandy San, poder estar nesse momento compartilhando um pouco da minha trajetória, contribuindo para algumas pessoas aí que têm esse interesse nesse fantástico mundo que é o Lean, nessa jornada magnífica. E eu estou aqui à disposição de vocês, de todas as outras pessoas que futuramente quiserem entrar em contato comigo. É um prazer. Pô, que bacana. Muito obrigado aí realmente pelo seu tempo, para estar aqui conosco. E eu estava vendo ali, né? O seu currículo é muito extenso e sua experiência é fantástica. E, Eduardo, fala um pouquinho de como, né? Sempre a gente começa assim falando sobre a história, né? Como a pessoa conheceu o que a gente conhece hoje como Lean System, e você aí desde 95, né? 1995, seus primeiros contatos, ou talvez até antes, não sei. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esse primeiro contato com o Lean. Na verdade, o meu primeiro contato com o Lean, ele se deu 2 anos antes, né? Foi em 93. Mas foi um contato mesmo. Ele veio através de um colega de trabalho. Estava trabalhando na Freudenberg. Minha formação é TI, eu estava na área de TI. E esse colega de trabalho, ele recém havia sido treinado no headquarter da Freudenberg, nos Estados Unidos, para desdobrar as práticas aprendidas na unidade aqui do Brasil. Então, como eu era de TI, eu cuidava especificamente na parte de TI, da parte de editoração eletrônica, confecção e atualização de catálogos, listas de preço. E naquela época, né, em 93, os softwares de manipulação de imagens, de editoração, eram os famosos CorelDRAW, Adobe PageMaker, e eles não eram tão amigáveis assim. Então, realmente não era todo o público que tinha o domínio. Então, procuravam pessoas especialistas. E esse colega, então, que veio com essa missão, né, de desdobrar o Lean, enfim, quando ele voltou para o Brasil, ele iniciou alguns projetos Kaizen, e logo no segundo projeto Kaizen, que foi a implementação de um supermercado de itens estampados, né, controlados através de cartões Kanban, ele me procurou para ajudar na confecção dos cartões, na verdade, né, para manipular imagens, com as fotos, as cores, fazer o quadro Kanban. Só eu tinha impressora colorida na fábrica naquele momento, por causa dos catálogos. E aí, nesse momento, me despertou. Eu quis saber mais do que se tratava, como poderia aprender mais sobre esse tema. Aí ele me passou o material de estudo que ele recebeu nos Estados Unidos. E aí, dentro do possível, ele ia tirando algumas dúvidas, né? Perguntar o que é link, o que é essas questões, e ele ia me explicando. 2 anos depois, em 95, surgiu uma promoção, né, desse meu colega. Ele ascendeu na carreira dentro da própria empresa e abriu uma candidatura interna para a posição que ele ocupava de coordenação de excelência operacional. Legal. Eu me inscrevi,
e o resto é história. Pô, que bacana, cara, que bela história. E aí, cara, de 2000, né, 93 iniciou para cá, né, mais forte em 95, então são muitos anos aí de experiência, né? Obviamente de acertos e erros e muito aprendizado, que é assim que a gente aprende no nosso dia a dia. E interessante, né, que a gente pode falar, né, de diversos temas aqui, e você também tem expertise aí de diversos temas. Agora, esse bate-papo aqui, o Lean Inside também ele é atemporal, e ontem, aí, obviamente, a gente não vai saber qual o período, mas ontem a gente estava realizando um treinamento, né? A gente estava realizando um treinamento junto com várias pessoas de um cliente nosso, e você estava conduzindo o workshop, estava você e outros consultores também conduzindo o workshop, e a gente percebe o quanto isso é importante, né, na nossa jornada ali, na nossa trajetória aí da implementação, que é, poxa, desenvolver pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam, capacitar as pessoas para que a gente possa juntos, né? Porque a gente não transforma sozinho, possamos juntos fazer a implementação. E aí, lembrando disso que foi recente, podemos falar sobre o tema de desenvolver pessoas, pessoas de alta performance. A gente pode seguir por esse tema? Nossa, vai ser um prazer, né? Na verdade, só tem algo, profissionalmente falando, que eu gosto mais do que Lean, né? Que são realmente desenvolver pessoas. Então, caiu como uma luva. Poxa, que legal. Então vamos seguir por esse tema aí. Então, Eduardo, para você, se a gente falar assim sobre formação de pessoas, quais são os maiores desafios para que a gente possa formar equipes de alto desempenho para que a gente consiga ter uma robusta implementação Lean? Bom, formar equipes de alto desempenho com foco, né, na implementação do Lean, a gente tem diversos desafios, né? Claro, pode variar dependendo do contexto, da maturidade da própria organização. Então, resistência à mudança, né? Então, a introdução do Lean ela pode ser vista como uma ameaça ao status quo, gerando resistência de alguns colaboradores. Superar essa resistência, isso requer já um pouco de tempo, paciência, resiliência e principalmente uma comunicação clara sobre os benefícios de implementar uma jornada Lean. Outro ponto importante é o desalinhamento de objetivos, né? Se os membros da equipe não compartilham uma visão comum, não estão alinhados com os objetivos da jornada Lean, o desempenho pode ser comprometido também. E garantir que todos entendam e estejam comprometidos com os objetivos do Lean é fundamental para o sucesso disso. Outra coisa também é a falta de competências específicas. O que eu quero dizer com isso? Implementar o Lean, ele exige um conjunto de habilidades técnicas e principalmente comportamentais, que nem sempre estão presentes na equipe de implementação. Então, é necessário investir em treinamento, em desenvolvimento, é essencial, mas pode ser um processo longo e oneroso. Você comentou, né? Ontem mesmo estávamos fazendo isso. Então, é necessário esse investimento. Outro ponto também é a falta de liderança eficaz, né? Assim, a liderança existe, mas ela tem que ser eficaz. A liderança é crucial para guiar a equipe no caminho do Lean. Mas nem todos os líderes têm a visão ou a mesma habilidade necessária para isso. Então, desenvolver esses líderes que compreendam o Lean e que saibam como inspirar, como orientar suas equipes, não é algo fácil. Pode ser difícil, mas tem que entrar resiliência aí. Desafios culturais, né? Não podemos esquecer disso. A cultura organizacional existente, ela pode entrar em conflito com os princípios do Lean, às vezes dificultando essa mudança. E alterar a cultura organizacional, a gente sabe, né? Assim, não é algo tão simples. Muitas vezes nem é o objetivo, né? A gente tem que adequar o Lean dentro da cultura organizacional da empresa para a empresa enxergar esses benefícios. Tem a gestão do tempo e a priorização, então equilibrar as demandas diárias com o tempo necessário para implementar o Lean. Também pode ser complicado, as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu faço isso depois eu vou para essa reunião, e a gente sabe o quão complicado é as pessoas não terem esse engajamento. Então, tem que priorizar iniciativas Lean sem comprometer as operações diárias, pode exigir uma reavaliação do processo da alocação desses recursos. As pessoas têm que entender o benefício disso. E aí entra a parte da comunicação, que eu falei lá atrás, a comunicação ineficiente, né? Ela é um risco, porque a falta de comunicação clara
e contínua, ela pode levar realmente a mal entendimentos, frustrações, falhas na implementação, né? E aí a culpa, entre aspas, ela acaba caindo nas pessoas que estão implementando. Mas, na verdade, existe aí uma via de mão dupla. Então, estabelecer canais de comunicação eficazes e garantir que todos estejam informados e engajados é uma prioridade. E, claro, a gente sabe, tem sempre aquele medo, né, que é Uhum. normal das pessoas, de todo mundo, o medo de falhar. O medo de errar pode paralisar uma equipe e impedir a experimentação, que é essencial para o Lean. O Lean, ele é um laboratório. Você tem que experimentar, você tem que errar algumas vezes para você aprender. Erros controlados, que só é possível esse controle através de uma liderança já madura a respeito da jornada Lean. Então, criar um ambiente onde o erro seja visto como uma oportunidade de aprendizado e não como uma falha. E aí, não menos importante, a gente tem a falta de recursos. Nós Uhum. sabemos disso, né? A implementação do Lean, ela pode exigir recursos como tempo, pessoas, dinheiro, algumas vezes, que a organização não pode não estar disposta, ou inclusive ela pode não ter a capacidade de fornecer naquele momento. Até por isso que ela está recorrendo ali a otimizar os seus processos. Então, garantir o comprometimento da alta administração para fornecer os recursos necessários também é crucial. E, por último, mas não menos importante, do meu ponto de vista, a manutenção do foco a longo prazo. A implementação do Lean, ele é um processo contínuo, né? A gente não vai conseguir resultados em um mês, uma semana, um dia. A implementação do Lean, ele é um processo que você tem que manter o foco e engajamento ao longo do tempo. E isso é muito desafiador. Estabelecer uma cultura de melhoria contínua que se sustente mesmo após as fases iniciais de implementação, onde todo mundo está com a régua lá em cima, está motivado, e é natural. Se você não alimenta essa chama, as pessoas acabam meio que se desmotivando e caindo naquela máxima, é mais do mesmo. Então, eu acho que para começar, esses 10 tópicos que eu falei aí, já dá para a gente ter uma longa jornada e uma linda jornada, na verdade. É verdade, são tópicos super importantes, né? De vários aspectos, inclusive o aspecto da falha, porque às vezes a pessoa não fala muito sobre isso, né? E você falhar, e aí, na verdade, a gente tem que, assim, falhar, mas rapidamente, né? A gente conseguir encontrar Corrigir. o novo caminho, né? E aí aprender com essa falha, e isso também é um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizado. E isso vai fortalecendo também a equipe, a confiança da equipe, né? Além dos outros 9 que você comentou. Acho que é super importante. E, Eduardo, para que a gente tenha, né? Obviamente, a equipe tem que passar por tudo isso, ou por quase tudo isso. Mas como a gente pode também selecionar? Como a gente seleciona e desenvolve os membros? Mas assim, os membros certos, né? Que às vezes tem pessoas que não é exatamente, não é o perfil, né? Não tem um perfil para aquela implementação, não tem um perfil para aquela conceito ou aquela metodologia que a gente está querendo, né, implementar, de repente não tem o perfil adequado. Então, como é que a gente seleciona e desenvolve o membro certo para essa equipe de autodesenvolvimento em algum projeto, né, e o projeto Lean? Olha, selecionar e desenvolver os membros certos para uma equipe de alto desempenho é fundamental, sem dúvida, para garantir o sucesso da implementação. Então, identificação das competências necessárias é super importante. Então, definir as competências técnicas e comportamentais são Perfeito. essenciais para o sucesso do projeto. Às vezes a gente tem pessoas que são extremamente, são mestres tecnicamente, né? Mas é um equilíbrio, né? A gente precisa também ter pessoas com competências comportamentais para isso. Conhecimento na metodologia Lean, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, né? Habilidades analíticas, experiência em resolução de problemas, né? Porque isso é fundamental, saber que os problemas existem, saber identificar qual é o problema, né? Que nós dizemos assim, uma boa identificação do problema é metade da resolução, né? Então, Perfeito. identificar bem qual é o problema. Capacidade de trabalhar em equipe é fundamental, né? Somos uma equipe em cima de dentro de uma jornada Lean. Comunicação eficaz, como eu já falei, a comunicação também. Abertura à mudança, cabeça aberta,
né? Comprometimento com a melhoria contínua, né? Um pouquinho todo dia, não precisa dar grandes saltos, faz um pouquinho, mas faz todo dia, né? Todo dia vai exercitando esse músculo. A seleção dos membros da equipe, né? Então, escolher indivíduos que tenham experiência prévia em projetos de melhoria, com certeza ajuda, mesmo que sejam projetos não tão relevantes para o que você vai implementar naquele momento, mas já estão exercitando esse músculo. Aí você pode realizar entrevistas, bate-papos, fazer alguma avaliação prática, para medir a habilidade técnica e principalmente a comportamental dessas pessoas no meio de um time, que aí é só ali que você vai conseguir avaliar. Incluir membros de diferentes backgrounds também é muito importante, né? Procurar ter um grupo multidisciplinar, né? Não ter um grupo somente de engenheiros mecânicos, ou somente de compradores, ou somente de vendedores. Essa miscigenação, essa multidisciplinaridade do grupo é muito enriquecedor, né? Então, para garantir uma abordagem mais completa na resolução de determinados problemas. Claro que aí vem desenvolvimento, treinamento contínuo, né? Ofereça treinamento inicial sobre os princípios e as ferramentas que eventualmente você vai usar naquele momento, né? Claro, adaptado ao nível de conhecimento de cada membro. Padronize a linguagem que você vai usar, né, nesse treinamento. Você pode ter num grupo desde C-levels até operadores, e não menosprezando, mas use a linguagem adequada para atingir todo o público, né? Realizar os workshops práticos, isso é fundamental, as pessoas absorvem com esses workshops práticos, né, com sessões de simulação, para que os membros possam aplicar o conhecimento em cenários reais, porque aí desperta a curiosidade, eles fazem as comparações da simulação com o que acontece no dia a dia deles. Associa cada membro a um mentor experiente em Lean, para ele saber aonde ele pode ancorar, aonde ele pode tirar uma dúvida, quem ele pode recorrer. Pode ser uma pessoa só, mas que ele saiba quem é essa pessoa que ele tem que procurar. E realizar reuniões regulares, né? Fazer aquele bate-papo, mas que seja regular, que tenha uma disciplina para ela acontecer, para discutir o progresso, os desafios enfrentados, se eles precisam de ajuda para continuar avançando. A criação do ambiente de apoio para eles não se sentirem sozinhos, né? Então, fomentar uma cultura onde o aprendizado contínuo ele é valorizado. Celebrar também pequenas vitórias, isso é muito importante, porque isso cria um ambiente onde os erros são vistos como oportunidade de aprendizado. Então, ele errou, foi bem dito por você, né? A pessoa errou, foi atrás, corrigiu, encontrou, de forma está treinada, encontrou a causa raiz, solucionou o problema. Celebre essas vitórias, né? Garanta que a equipe tenha acesso aos recursos necessários para isso. Ferramentas, tempo, suporte da liderança, né, dos seus líderes, que você faça continuamente retroalimentação, né, o feedback que a gente fala, regularmente, utilizando métricas claras, fazendo esse feedback de forma estruturado, não bate-papo de corredor, fala, olha, né, vou puxar sua orelha aqui, ou inclusive feedbacks positivos, vou te dar o parabéns aqui. Faça isso de uma forma disciplinada, de uma forma estruturada. Isso também é importante para avaliar o desempenho de cada membro da equipe e de toda a equipe. Realize essas avaliações regulares, né, e forneça esse feedback construtivo para ajudar os membros a crescerem nas suas funções, eles se sentirem importantes porque de fato são. E se for necessário, aí sim, como você falou, né? Você pode identificar naquele momento que existem pessoas que não têm aquele perfil. Então, aí você realoca membros, adiciona novos talentos, né? Para você ir aí preenchendo algumas lacunas para manter a equipe no caminho correto. Tem a promoção da autonomia e responsabilidade. Muitas vezes as pessoas que estão participando de eventos assim nunca tiveram empoderamento antes, então a pessoa sente, e é natural, um medo: será que eu posso dar um passo a mais? Então, dê autonomia para esses membros, de forma controlada. Lembrando, a autoridade você pode delegar, a responsabilidade sempre será sua, né? Então, dê essa autonomia aos membros para eles tomarem as decisões dentro das suas áreas, né, ali de autoridade, incentivando a proatividade, incentivando que eles deem um passo de cada vez, que eles promovam a melhora contínua, né? Então, que tenha senso de responsabilidade compartilhada. Assim, eles vão se sentir parte, que de fato são, da empresa, do todo, da jornada, né? E vão ser responsáveis pelo sucesso do projeto.
Tem a parte de incentivo e reconhecimento, né? Às vezes as empresas não gostam muito de ancorar nisso, mas isso faz parte também. Reconheça as contribuições, tanto individuais como coletivas, mas de maneira regular, reforçando os comportamentos positivos e que não seja banalizado. Porque qualquer coisinha também você ficar reconhecendo. Não, que ela seja realmente é, muito bem estruturada. Ofereça esses incentivos de forma que estejam alinhados aos valores do Lean. Né? Então, assim, olha, você fez isso está contribuindo para a nossa jornada Lean, para o atingimento do nosso objetivo desse projeto. Né? Então, para eles verem isso como oportunidade de desempenho. Reconhecimento público é muito importante, as pessoas se sentem muito importantes nessa questão. Acontecia casos na própria Freudenberg, as pessoas elas davam muito mais valor no final dos projetos a um diploma, porque ele levava para casa, ele mostrava para a família, do que muitas vezes você fala assim, ah, então aqui estão só R$ 100 aqui, estão R$ 50. Não digo que isso não é importante, mas o reconhecimento em público, a pessoa se sente muito parte desse todo. E trazer essas pessoas como parte do todo é extremamente importante, porque ela não vai deixar o projeto morrer. Né? Então, assim, se você, na minha concepção, seguindo esses passos, a gente pode começar a formar uma equipe de alto desempenho. E não só implementa ali, não é uma equipe de implementação de maneira eficaz, mas que também vai sustentar depois essa melhoria e vai contribuir para a cultura da excelência organizacional. Essa pessoa ela vai fazer Lean aonde quer que ela esteja, não só na empresa que você está implementando. Vai fazer na casa dela, vai fazer numa outra empresa, se for o caso, mas esse é o cerne na questão, né? Mudar o que a gente fala na nossa linguagem, né? Bichinho, fazer o bichinho morder. Pô, legal, legal. E tem alguns aspectos que você falou, assim, que eu queria ressaltar, que eu acho também super importante, né? Que, assim, da equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar, então tem que ter conhecimento de diversas áreas, né? Que isso facilita, porque é uma implementação da empresa. Então, a empresa não é só um setor ou uma área específica, a empresa tem diversas áreas. Então, ter esse conhecimento espalhado e divulgado por todos, isso é super importante, né? E também ter pessoas que a gente consiga identificar o aspecto técnico, obviamente, isso é importante, mas isso a gente pode treinar e devemos treinar, que isso faz parte do desenvolvimento das pessoas, mas a parte comportamental, né, o que a gente chama de people skills, né, que isso, dentro de uma implementação, que faz parte também da gestão de mudanças, é muito importante. Se a pessoa não tiver essa habilidade, né, de estar com outras pessoas, de poder também desenvolver outras pessoas, não vai dar certo a implementação. Então a gente tem que ter esse outro lado do people skill também super importante. E Edu, não vou parar por aqui não. Queria continuar aí com algumas outras perguntas e queria conversar com você sobre uma pergunta de gestão de conflitos, já que a gente está falando aqui sobre pessoas, implementação, sempre vai ter que ter sempre tem alguma resistência, né, quando a gente está fazendo uma mudança. Então, eu vou entrar nessa pergunta aqui agora. De maneira que, assim, de que maneira a gestão de conflitos e a resolução de problemas ela pode afetar nesse desempenho dessas equipes que a gente está falando, né? Bom, a gestão de conflitos, né? Resolução de problemas, ela tem um impacto significativo no desempenho da equipe Lean, claro. Porque ambos vão influenciar diretamente essa coesão, né? Vai ser essa cola aí, a eficiência e a capacidade da melhoria contínua da equipe. Então, algumas coisas, né, que afetam, né, o desempenho quando a gente entra nesse cerne. Prevenção de desperdícios e atraso, o que eu quero dizer com isso? Conflitos não gerenciados e problemas mal resolvidos, ele pode criar desperdício. Resolve na hora. Né? Então, a gente fala, né, do retrabalho, de espera, tudo isso, como retrabalho, como tempo ocioso, esforço duplicado, né, que vão contra os princípios Lean. Então, resolve na hora. Né? Então, e quando não resolvidos, os conflitos eles podem levar a mal entendidos, né, falhas de comunicação, uma redução na colaboração, isso resulta em atraso e perda de foco no objetivo do projeto. Eu penso que uma abordagem eficaz de resolução de problemas garante que as causas raízes sejam identificadas e eliminadas. Ok.
prevenindo a recorrência de problemas e mantendo os processos eficientes. Então, usar essa abordagem que a gente pratica para resolver esses conflitos, né? Então, fortalecimento da colaboração e do trabalho em equipe. Então, a gestão eficaz desses conflitos, porque sempre vão acontecer, porque são pessoas, isso faz parte, né? Ela pode fortalecer a colaboração dentro da própria equipe. A equipe vai ficar mais forte com isso, transformando o desentendimento em oportunidade de crescimento. Conflito bem gerido, ele pode resultar em maior compreensão mútua e relação de trabalho assim super forte. A equipe ficar fortíssima com isso. Isso é fundamental em uma equipe de alto desempenho, onde a colaboração é essencial para a melhoria contínua. Trabalhar em conjunto para resolver problemas, ele promove a unidade de equipe, como o nome diz, equipe, já que todos estão contribuindo para identificar e implementar as soluções. Promoção da inovação e da criatividade, ou seja, conflitos e problemas, quando abordados de maneira construtiva, eles podem ser grandes catalisadores de inovação, de criatividade, porque as pessoas estão discutindo para um objetivo comum. São conflitos para um objetivo comum. Então, isso força a equipe a pensar de maneira criativa para superar o desafio. Agora, divergência de opinião pode estimular o pensamento criativo também e a inovação, desde que forem abordados em um ambiente onde diferentes perspectivas são valorizadas. Tem que valorizar os dois lados. Não existe uma pessoa que tem a sabedoria absoluta. Temos que ouvir todos os lados. E uma abordagem sistemática, aí trazendo para dentro do nosso ambiente de ferramentas que a gente utiliza, uma abordagem sistemática para resolver problemas, como o método do A3 ou 5 porquês, ele pode levar a soluções inovadoras que melhoram o processo e reduzem desperdício. Quantos e quantos brainstormings a gente já fez que partiram por conflitos e se tornaram uma fonte quase que inesgotável de criatividade. Então, redução de tensões e melhoria do clima organizacional é fundamental para isso. Então, muitas empresas que têm clima organizacional não tão bom ou não como desejam, quando a gente começa uma implementação de uma jornada Lean, muitas vezes o clima organizacional muda. Por quê? Porque as pessoas acabam resolvendo esses conflitos dentro da própria equipe, porque temos a metodologia de trabalhar isso e muitas pessoas que às vezes eram colegas de trabalho se tornam amigos, Verdade. porque não entendiam antes o ponto de vista antes de estar trabalhando em conjunto num objetivo comum. Então, quando conflitos são ignorados, eles podem realmente criar um ambiente de trabalho tóxico, sem dúvida. Isso vai prejudicar a moral da equipe e, por consequência, a produtividade. Do Perfeito. outro lado disso, a resolução eficaz, né, como eu mencionei, vai reduzir essa tensão e vai fortalecer o espírito da equipe, aumentando eficiência, aumentando qualidade, conflitos resolvidos rapidamente evitam a perda de tempo, de recursos, mantém a equipe focada nas suas tarefas, fortalecimento da confiança e do engajamento. Então, isso são fatores assim cruciais. O conflito numa equipe de alto desempenho, eu não vou dizer que ele é necessário, mas ele ajuda e muito o crescimento. Somos humanos, como seres humanos, nós crescemos diante de conflitos e mais do que isso, da resolução desses conflitos, da sabedoria de como resolvê-los, enfrentá-los e não fugir dos conflitos. Essa é uma característica do ser humano de alto desempenho, mais do que a própria equipe. É verdade. E quando a gente também fala em conflito, e você tem uma equipe, e a equipe é uma equipe coesa, e deve conhecer que isso seja importante, ou seja, o conflito é importante também, que a gente aprende com isso. A equipe ela tem que ter um conceito que é de confiança. Quando a equipe confia um no outro, você pode ter um conflito e esse conflito ele pode ser muito bem resolvido e todas as pessoas vão aprender com isso e a implementação vai ser bem melhor. Mas tem que ter uma confiança entre a equipe, né? E todos saibam que isso é importante para o crescimento de todos. Poxa, muito legal. Eduardo Franco, acho que a gente tem mais uma pergunta aí para a gente encerrar o nosso Língua Inside. Eu queria, antes de sair, né, antes de finalizar, que você pudesse compartilhar com a gente assim uma experiência, algum case que uma equipe de alta performance se superou e se superou por causa disso tudo que a gente comentou aqui, né,
de conflitos, desafio, pessoas, multifuncionalidades, aprendizado, capacitação. Então, que essas equipes conseguiu superar algum obstáculo, algum grande desafio em uma implementação do Lean. Claro, sem dúvida. É, eu vou compartilhar como uma equipe de alto desempenho superou desafios significativos de uma indústria química de fabricação de explosivos, né, Ah, que eu tive a perfeito. oportunidade de Fabricação de trabalhar. explosivos, olha que interessante. Sim, sim. Lá no Chile, né? Quando eu tava, minha época que eu passei no Chile. Ah, é verdade, um Então, momento que você passou vários anos no Chile, né? Então, você era foram gestor lá da vários anos. implementação do Lean. Que bacana. Conta aí, estou curioso Exato. agora. Bom, deixa eu dar o contexto então do que estava acontecendo. Então, é uma fábrica, como eu comentei, é uma fábrica de explosivos, estava enfrentando problemas de produtividade, de qualidade. Ela decidiu, em um certo momento, implementar o Lean para reduzir desperdícios, melhorar a eficiência, aumentar a qualidade, etc. Porque ela, em algum lugar, algumas pessoas lá haviam lido a respeito de que, naquele momento, a ferramenta Lean poderia ajudar, né? Aí a fábrica já havia tentado iniciativas de melhoria antes, né, como teoria das restrições, do Goldratt, próprio Six Sigma, enfim, mas sem sucesso. Dessa vez, a direção da empresa decidiu formar uma equipe de alto desempenho dedicada à implementação do Lean, né, imaginando que o problema era a técnica a ser utilizada, né, sem estar olhando para dentro do próprio negócio. Então, quais foram os desafios? Né? Resistência. Poderia enumerá-los aqui, então, começar com resistência a mudanças. Muitos funcionários estavam céticos em relação ao Lean, pois viam que as mudanças anteriores eram modas, passageiras, não trouxeram nenhum benefício duradouro. Então, a cultura organizacional dessa empresa, ela era extremamente conservadora, é uma indústria que foi fundada em 1920, então, e assim veio dentro, né, uma empresa familiar, até depois de muitos anos ainda e com uma forte resistência em mudar algumas práticas já enraizadas na empresa. Problemas de comunicação, a gente sempre fala em problemas de comunicação, né? E ali não ia ser diferente. Então havia uma desconexão entre os diferentes departamentos, tanto produção, como qualidade, como manutenção, como vendas, compras, cada um trabalhando na sua ilha, seus silos, né? Então tinha muito aquele pensamento, a minha parte eu fiz, né? Assim, eu entrei aqui de manhã, saí de tarde e entreguei o meu resultado. Mas não havia sincronismo. Então, isso resultava falha de comunicação, baixa colaboração, as expectativas, os objetivos do projeto não estavam claros para todo mundo, né? Era um pequeno grupo que tinha o desejo e sabia onde chegar, mas isso não era cascateado para toda a corporação. Processos ineficientes, óbvio que desperdícios, né? De todos os tipos. Então, fluxo de trabalho, quando tinha, era interrompido Uhum. gargalos frequentes, né? Assim, gargalo, ele ficava flutuando, mudando de lugar o tempo todo, não tinha nenhum tipo de estabilidade, então resultava em atraso, retrabalho. Havia grande variabilidade na qualidade dos componentes produzidos. E olha, nós estamos falando de explosivos, levando a alto índice de refúgio, reclamação de cliente, os clientes são as grandes mineradoras, Interessante. recurso limitado, né? A fábrica tinha recurso limitado e recurso ali principal não era nem dinheiro, era tempo e pessoas. A equipe enfrentava pressão para implementar mudanças rapidamente e com pouco tempo para planejar ou para fazer ensaios, experimentações. A liderança então selecionou um multifuncional composta por membros dos departamentos de produção, qualidade, manutenção, logística. E os critérios de seleção dessas pessoas foram como? Conhecimento técnico, experiência prática, tempo de casa. Uma coisa super curiosa e que nesse ponto eu achei sensacional foi as pessoas que eram agente de mudanças naturais e eram extremamente contra as mudanças foram selecionadas para fazer parte desse time. Isso ajudou demais, porque depois que a gente mexeu na cabeça, no bom sentido, dessas pessoas, elas foram os nossos grandes aliados. Habilidade de comunicação, tanto da liderança para os seus superiores, como para os seus subordinados, abordagem colaborativa e disposição para aprender.
representantes de diferentes níveis hierárquicos, desde operadores até coordenadores, então estavam todo mundo na mesma sala, no mesmo treinamento, no mesmo Gemba naquele momento, fazendo Kaizens. Então, essa sinergia começou a mudar, começou a quebrar alguns paradigmas no sentido de não, esse é meu chefe, eu não posso dar uma ideia, eu vou ser rechaçado se eu der essa ideia. Isso começou a quebrar esses pequenos mitos. A equipe foi liderada, né, toda essa equipe ela acabou sendo liderada por um gestor de excelência operacional, recém-contratado, de outro país, né? Então, aí com uma experiência, que já tinha uma experiência em Lean, e aí começou a trabalhar como treinador, como coach mesmo e facilitador, né? Começando a colocar as peças nos seus devidos lugares, as peças certas. E aí começou gestão da mudança, envolvimento dos colaboradores. Aí começou, o espírito mudou, ou seja, as pessoas que ainda não estavam envolvidas nos projetos começaram a questionar quando vai chegar a minha vez, eu quero participar. Então a energia mudou, né? Então a equipe adotou uma abordagem transparente, inclusiva. A nossa equipe levava essas pessoas para conhecerem o que estava sendo feito dentro da UBA, dentro das salas de guerra, envolvendo funcionários de todas as áreas. Foram organizadas reuniões regulares, sessões de treinamento. Uma coisa que a gente fazia, nós tínhamos um dia por semana, nós levávamos pessoas que não estavam participando do projeto e apresentávamos o projeto para elas, até onde a gente estava Pô, é, é, caminhando no projeto, operadores mesmo, né? Tudo que a gente já tinha feito e o que estava por vir. Então a gente fazia isso regularmente, semanalmente, fora as reuniões regulares de steering committee, a gente fazia isso com os operadores. A resistência à mudança foi gradualmente reduzida, porque eles começaram a entender o que a gente estava fazendo, entender o propósito do Lean. A gente fala muito sobre o Ikigai, né? Qual era o propósito da gente estar ali, qual era o propósito de cada um. Eles perfeito. começaram a perceber os primeiros resultados positivos, redução do tempo de espera, melhoria na qualidade do serviço, melhoria na qualidade de vida, e isso acabou sendo transpassado no dia a dia. Melhorou a comunicação, porque todos já começaram a falar o mesmo idioma dentro ali do que a gente estava fazendo. A equipe implementou quadro de gestão visual em cada departamento, atualizava esse quadro com a frequência determinada, mesmo que aquela área ainda não fizesse parte da jornada Lean, mas sabia exatamente em que momento a onda Lean ia passar por ali e qual era a contribuição que aquela área poderia já ir trabalhando para ajudar a gente. Então, na verdade, isso eram quadros de aviso, mas sempre com o espaço do Lean, a gente sempre fomentando isso. E, além disso, foram realizadas reuniões diárias, rápidas, né, mas aí falando exatamente da equipe, né, que a gente chamava do stand-up meetings, né, que era a reunião ali de pezinho, eram reuniões de 3 minutos, a gente tinha estipulado isso, onde cada um sabia o que falar e como falar. Falava o progresso, identificava o problema, alinhava as ações. Identificação e eliminação de desperdícios acabou virando uma prática. A gente chama de caça, né? Em espanhol, casa, né? Casa-mudas, né? Então a gente fazia os nossos caça-mudas ali, utilizando sempre as metodologias, sempre ancorado com isso. Resolução de problemas e sustentabilidade, aprenderam a identificar problemas, desenvolveram técnicas de como identificar os problemas, é, personalizado para o negócio de explosivos. Isso ajudou demais, né? Usando as ferramentas do Lean. E aí começaram a fazer a gestão mais correta, né? Ainda sempre pode melhorar, mas começou a ser mais correta a gestão de recursos e a de capacitação. Trouxemos o RH com a gente, né? O RH saiu da figura de ser só o agente de contratação das pessoas que a gente queria para ser também é, a nossa força motriz em capacitação junto com a equipe do Lean. Então, capacitamos agentes de mudança no RH para, nas incursões, tanto de visita como de novos funcionários, falarem um pouco do Lean, fazer ali conhecimentos básicos para as pessoas já entenderem o que eles iam encontrar Perfeito. pelo caminho. O grande resultado de tudo isso, na verdade, foi, após um ano de implementação, após um ano e realmente a gente começou, a fábrica já começou a ver melhoras substanciais, né? Então, que a gente sabe que é super importante para manter o projeto. Então, a produção aumentou 25%,
ainda muito tímida, mas mais importante, de forma sustentável, com uma redução de tempos de ciclo de até 30%. Índices de refúgio foram reduzidos em 20%, então, para quem não tinha nada, eles estavam maravilhados. E, principalmente, as reclamações de cliente diminuíram drasticamente. Então, ainda existia muitos problemas, ainda existia muito refúgio, mas uma coisa que aconteceu foi, não saía da porta para fora. Então, tínhamos ainda muito trabalho a fazer dentro de casa, mas já evitamos de chegar no cliente. Os custos operacionais com isso também foram reduzidos em torno da casa dos 35%, devido à eliminação de desperdício e à melhoria na eficiência dos processos. E o principal de tudo isso, houve um aumento no engajamento e na moral dos funcionários. Eles se tornaram mais proativos na busca de melhorias, na busca de problemas, pararam de esconder os problemas. Eles falavam de problemas com é até engraçado isso, mas falavam com um sorriso no rosto, falavam, achei um problema, né? Ok, além de achar um problema, o que que você fez para resolver? Não, já fiz aquilo, fiz aquilo outro. Então, eles tinham esse prazer, e isso começou a mudar realmente essa cultura. E aí, queria deixar aqui, assim, como resumo, né, disso, você já antecipou que era a última pergunta, mas, assim, rapidamente, assim, defina claramente os objetivos, a seleção dos membros da equipe, são coisas que a gente falou, desenvolver a liderança colaborativa, treinamento e desenvolvimento contínuo, promover cultura de melhoria contínua, facilitar a comunicação aberta, a comunicação é fundamental, estabelecer indicadores para você medir o seu progresso, cria um ambiente de confiança, né? Isso você também mencionou, isso é fundamental. As pessoas precisam ter esse ambiente de confiança, saber que quando uma pessoa critica, é bem-vinda essa crítica, né? Desde que ela seja feita de forma realmente construtiva. Celebre as pequenas conquistas, as grandes conquistas, mas não deixe de celebrar. É importante a celebração. O marco de celebrar é importante. Celebra as pequenas coisas. Fomenta a responsabilidade compartilhada. Isso ajuda muito. E aí, estruturar equipes de alto desempenho para implementar Lean, ele envolve criar um ambiente onde as pessoas possam colaborar de forma eficiente, resolver problemas, buscar melhorias, se sentirem amparadas, se cometerem erros e sentirem prazer nisso. Uma frase que eu sempre levo sempre comigo, levo sempre aonde eu passei, que o Lean, ele não transforma nenhuma empresa. Quem transforma a empresa são as pessoas. O Lean transforma pessoas. Legal. E realmente é tudo o que a gente defende que a gente chama de hitozukuri, né? É desenvolver pessoas, né? Ituzokuri. A gente tem Isso que aí. desenvolver pessoas para que são elas que fazem a transformação. Então, tudo que a gente está falando e vários outros temas que a gente já falou aqui também no Lean Way Inside, sai e volta para onde? Para a pessoa. Por isso que no nosso templo, né, naquela casinha do Lean System, né, ou no templo, depende de como a pessoa fala, no centro está quem? Tá as pessoas, né? A pessoa ali no Pessoas. centro do modelo. Porque são elas, né? Somos nós, somos as Sim. pessoas que fazem a transformação. E só vai fazer a transformação Exatamente. sendo desenvolvida, que é o Rito Zucuri. Cara, fantástico. Isso aí. Eduardo Franco, muito obrigado pelo tempo. Eu tenho certeza aí que, ó, que as pessoas aí anotaram páginas e páginas aí de conteúdo aí desse nosso bate-papo. Muito obrigado. E eu queria saber o seguinte, como é que, se alguém tiver outra dúvida, se pode entrar em contato com vocês, você tem LinkedIn, quer passar o contato do LinkedIn para todos? Fica à vontade. Claro, podem, meu LinkedIn não poderia ser mais fácil, né? É Eduardo Franco, vocês vão me achar lá. E aí podem entrar em contato comigo também. É eduardo.franco@linway.com.br. Eduardo, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, Muito pessoal. obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sandes. Tchau, tchau.